Olá, boa noite, amigos, boa noite, internautas. Estamos chegando aí com mais uma entrevista no projeto Eleições 2020, aqui no programa Cidade que Queremos. E hoje o nosso convidado muito nos honra com a presença aqui do Henrique Fontana, do PSC. Boa noite, Henrique. Boa noite, Jorge. São 7 horas e 32 minutos. A gente tem um tempo aqui estipulado para cada candidato. A gente procura avisar o pré-candidato, melhor dizendo, antes das entrevistas, em torno aqui de um tempo, 45 minutos, 40, 45 minutos. A gente não pode fugir muito desse tempo para trabalhar de uma forma igualitária para todos os pré-candidatos que vêm aqui, Henrique. E a gente começa a contar esse tempo aqui e nós te perguntamos aqui, o Henrique é um jovem, está assim ingressando na política de Jaguaruna, mas afinal de contas, quem é o Henrique e qual é a tua formação acadêmica, Henrique? Então, Jorge, boa noite novamente para você e para todos que estão nos assistindo. É, eu sou o Henrique Fontana, natural aqui de Jaguaruna, nascido aqui no nosso Hospital de Caridade, aqui mesmo na nossa cidade. O Henrique é um morador que já, que já morou 8 anos em Joinville, sempre acompanhei o meu pai, né, que foi bancário do antigo Banco Mercantil de São Paulo, que era aqui de Jaguaruna e do Brasil todo, né, o Banco Mercantil de São Paulo. É, Trabalho desde novo, desde os 10 anos. Sou filho da Laura Fontana Boaventura, filho do Rui Porto Boaventura, irmão do Lucas e do Vinícius Fontana Boaventura. Trabalho desde os 10 anos, trabalhei já na sorveteria comecei na sorveteria do Tio Patinhas, sempre com meu avô, o Nequinho, o famoso Nequinho Bilica. E a gente, desde novo, quando vem trabalhando, a gente vai pegando conhecimento, vai sempre acompanhando o crescimento da nossa cidade ou não. E isso, com 17, 18 anos, eu comecei a trabalhar na Sejatel. Trabalhando na Sejatel, no ramo cerâmico, comecei a ter conhecimento não só da cerâmica, mas também na parte administrativa, onde me despertou a vontade de fazer administração e comércio exterior na época. Então, estudei 4 anos na Unesc, me formei em 2009 em administração e comércio exterior. 2 anos passados, em 2011, iniciei a pós-graduação em MBA em gerência financeira. Então, eu sou especialista nessa área, trabalho um percentual nessa área, mas a gente, como está no dia a dia, nessa parte administrativa, a gente sabe bem. E 3 anos atrás, agora, em 2017, me despertou essa questão da gestão pública e me inscrevi, consegui passar, ser selecionado, né? E o ano passado acabei me formando em gestão pública, na especialização em gestão pública, pós-graduação, né? No IFSC, né? No Instituto Federal de Santa Catarina. Então esse é digamos, o meu currículo, né? Esse é o teu currículo, esse é o Henrique Fontana. Henrique, você é formado, como você acabou de falar aí, a sua formação acadêmica, segue uma boa carreira na iniciativa privada. Eu até estive pesquisando um pouquinho sobre a tua vida aqui, me interessou e tive que pesquisar um pouquinho para a gente trabalhar um pouquinho com essa entrevista. E qual é a razão de você começar a fazer parte de uma sigla partidária em Jaguaruna, de uma nova sigla, na verdade, né? E colocar o seu nome à disposição para vir disputar uma eleição, medindo forças com as duas maiores siglas, as siglas mais tradicionais de Jaguaruna, partidárias do município. Qual é essa razão? De onde é que brota essa razão, Henrique? Ô Jorge, essa razão brota principalmente até por essas duas siglas que são existentes hoje. Que eu acho que se fizesse um bom trabalho, eu não estaria nem aqui hoje sendo entrevistado por ti, tu pode ter certeza. A gente que vem da empresa privada, a gente é cobrado, nós somos cobrados a dar resultado, a conseguir alcançar o custo que é exigido, a gente é cobrado a meta que tem que ser alcançada, então seja do venda ou seja do custo de compra, tem que dar resultado. Se tu não der resultado, tu não sobrevive no mercado
e tu acaba sendo, sendo excluído desse mercado. E não é só na Sejatel, como em qualquer empresa que exige isso. Então foi despertando não só comigo, mas sim indignação de muita gente a respeito da gestão pública dentro da nossa cidade. E com isso foi unindo, começou um grupo de jovens aí que formados em diversas áreas, engenharia de agrimensura, engenharia química, engenharia civil, na área contábil, em diversas áreas, o pessoal foi sempre a gente se conversando e sempre discutindo, e a gente sempre observou que, poxa, a gente sempre fala, mas não age, né? Não faz nada. Muito fácil ficar só criticando e não tomar uma atitude, né? Foi onde iniciou essa ideia, esse projeto. Tomei essa frente, porque eu queria fazer da minha forma, e não de forma, às vezes, de algum que tem um pensamento que desvia um pouco para o que acontece atualmente em diversos partidos. Eu assim, ó, gente, então se fizer, a gente vai ter que fazer um negócio bem correto. E o bem correto por incrível que pareça, hoje é o diferente. E, assim, afeta muita gente, pode ter certeza. Muita gente que às vezes é funcionário público, que pensa da maneira errada, diz, esse cara aí não, ele não daria certo aqui. Pessoal que está lá dentro. A gente sabe que tem muito funcionário público que é o bem da cidade. E que não pensa só no seu bolso, e sim no bem comum do município. Diz assim, bacana, tem pessoas boas e que querem fazer um bom trabalho, que estão se envolvendo. Então esse é um dos motivos que a gente está se envolvendo, pode ter certeza. Então, quem é que vai entrar no nosso time e que vai somar? São essas pessoas que estão indignadas, às vezes pessoas que não tenham tanto interesse na política, porque de tanto desgaste e por saturar o que vem ocorrendo há anos e anos, que a gente não vê o desenvolvimento, diz, eu não quero mais saber disso. Então a gente vai, eu acho bem provável que englobe mais esse pessoal que tem essa certa revolta, essa indignação. Então, deixar bem claro a todos que o PSC está entrando, e ele não está entrando para servir de conchavo como sempre ocorreu, né? O nosso partido, digamos que é pequeno, mas ele não vai somar com nenhum grande. A gente vai entrar do começo ao fim, sem coligação com nenhum partido. Você está afirmando algo que contradiz a uma tradição, digamos, em Jaguaruna. Jaguaruna tem essa tradição de formar partidos, né, pequenos, entre aspas, né, lançar nomes à majoritária, ganhar força, né, mas com o objetivo de se fortalecer para juntar as siglas convencionais do município. Contradizendo o que você vem falando do segmento do PSC. E disputar espaço aí nas secretarias, cargos públicos, isso é muito comum, e o internauta, as pessoas que estão acompanhando, sabem disso, isso é muito comum, sabe do que eu estou falando. Agora, o que você pode nos garantir para o público que está nos assistindo em casa nessa hora, que o PSC também não está utilizando dessa estratégia e não vai cair nesse jogo, Henrique? Ô Jorge, se eu posso te afirmar de fonte segura, e isso a todos que estão assistindo podem gravar essa parte, como eu disse. A gente não precisaria estar se envolvendo se tivesse uma gestão pública correta, honesta, idônea. Então, a gente não tem... A gente está entrando com projetos. Então, a partir do momento que tu entra com projetos, pensando no desenvolvimento da cidade, pensando em crescimento da cidade, e deixando de lado a parte de interesse próprio e a parte de ambição de poder, porque assim, a partir do momento que a pessoa tem a mentalidade com ambição de poder e interesse próprio, ela faz de tudo para vencer. E já do PSC não vem isso. Do PSC, sabe o que tu vê? Tu vê a vontade de fazer essa cidade crescer, dessa cidade desenvolver. Olha quanta coisa a gente tem para fazer. Então, assim, essa é a questão, que é o ponto X dessa questão que tu me fez. Que a gente está envolvendo pessoas que vêm até a mim e dizem assim, ó, Henrique, eu quero que tu nos represente, sabe por quê? Porque eu não quero nada da prefeitura, cara, mas eu quero que isso aí cresça e que vá para frente. E eu sei que tu é uma pessoa séria
e pessoas sérias e do bem precisam se envolver. Então esse é um dos motivos e, e essa é a resposta da tua questão. Você descartaria hoje qualquer possibilidade de uma possível coligação com um dos maiores partidos de Jaguaruna, considerado aí, hoje no momento, né, progressistas e MDBistas? Sim, hoje é descartado 100%. Ainda falo pro pessoal, a chance de coligar hoje é 0,00000. Não tem nenhum lá no finalzinho da vírgula assim. Ah, mas será que não? Não, gente, não, porque esse é um dos motivos. Se tu prega uma coisa que é para funcionar, eu não posso estar me coligando com algum partido. Eu sei que tem outros partidos que têm uma vontade também de trazer esse projeto similar ao nosso, mas só que eles estão procurando negociações. Nós somos o único partido que não quer coligar com ninguém por isso, porque a gente já deixou bem claro que os únicos que são garantidos são o prefeito e o vice, e a gente não vai nomear nenhum, não está buscando nenhum secretário, não está buscando nenhum um diretor, nossa, os caras estão batalhando já pela campanha. Todos que estão do nosso lado já estão cientes que não terá nada em troca. Então esse é um diferencial. E a gente já deixou bem claro que a nossa preocupação é com a cidade e caso Deus queira a gente ganhar uma eleição, a gente vai colocar os melhores da cidade em cada área. Cada um, claro, com a parte técnica será exigida, mas cada um melhor da sua área. Hoje os melhores da cidade nunca foram convidados, porque hoje eles preferem aqueles que fazem as suas vontades. E hoje a gente vai deixar essa parte de partido, sigla e cores, caso a gente vença uma eleição, de lado. E por que não? Às vezes pode ser um secretário de educação, o melhor, às vezes, da cidade, pode ser do partido B, A ou X. Ele será convidado. Mas isso não é porque o Henrique quer. É porque todos do grupo vão escolher os melhores da cidade, vão jogar na mesa os nomes e será decidido. Você defende uma Isso se administração, chama ética. você defende uma administração puramente técnica. Puramente técnica e a escolha será ética. Eu não posso, de jeito maneira, estar indicando um primo, um irmão ou alguém para trabalhar dentro da área que ainda mais não sendo específica. Então a gente tem que ter consciência disso e o que é correto, não existe meio termo, né? Muito bem, Henrique. Hoje você faz parte do PSC, mas o projeto do grupo iniciou lá no PSL. Me corrija se eu estiver errado. Pegou a onda Bolsonaro, elegeram Carlos Moisés, os deputados Felipe Estevão e Daniel Freitas, na qual vocês trabalharam aqui em Jaguaruna, e você também trabalhou, né? Porém, teve alguns desentendimentos lá entre o PSL. E hoje vocês formaram a sigla PSC. Por que o PSC e não o PSL? Partido que vocês começaram a vislumbrar este projeto de uma terceira força, digamos assim, de Jaguaruna. Então, Jorge, a gente, na verdade, estava buscando trazer um partido forte para dentro do nosso município. E o PSL, inclusive, foi um dos partidos que me chamou a atenção, porque eu sabia que tinha um Bolsonaro que fazia um trabalho pré-campanha para a presidência. E junto com isso, eu entrei em contato com o Lucas Esmeraldino. Na época, a gente fez todo o trabalho, porque assim, eles pregavam, né, a nova política, a questão de mudança, sendo que a gente sabe que depois que tu dá o poder à pessoa, tu vê se ela deixa o poder subir a cabeça ou não, né? Então, esse foi um dos grandes problemas até do próprio PSL. E somando com isso, eles ainda decidiram que em Jaguaruna que passariam para o atual prefeito o partido. Então, a partir do momento que tu prega dessa maneira, tu vê que tu não tá levando a nova política adiante. Então, ao mesmo tempo que eu recebi o convite para manter com eles, agora com o atual prefeito, para manter com a campanha junto com eles, na hora todo o nosso grupo rejeitou por unanimidade. Então, a gente sabe que não teria como aceitar. Visto isso,
A gente sabe que o PSC está sendo um trabalho feito lá em Tubarão, junto com o Jó, que é um pré-candidato a prefeito lá. Ele mesmo já me chamou de imediato: Henrique, o pessoal de vocês não querem assumir o PSC em Jaguaruna? Eles sempre foram usados, o partido sempre foi usado aí para apoiar o PP, o partido do progressista, e deu assim: não, a gente não quer apoiar partido nenhum, a gente quer entrar na majoritária, que sempre foi uma vontade nossa. E eles, daí junto com o pessoal com o Edson do PSC, ele deu total liberdade para a gente fazer esse trabalho. Então, a partir do momento tem uma liberdade para fazer um trabalho dentro da nossa cidade, foi onde a gente aceitou, junto com o grupo, e estamos aí. Isso não deu nenhum desgaste no grupo assim, essa troca de partido, porque na verdade, pelo que você está me falando, me puxaram um pouco o tapete lá nesse momento do PSL aderir com o prefeito, que hoje que é a liderança mais forte aqui do PSL. Isso não deu um desgaste no grupo? Como é que você avalia isso? Jorge, isso aí tu pode ter certeza que sempre desgasta o grupo, principalmente porque assim, eu nunca fui envolvido à política. Então, a gente tem o nosso dia a dia. Então, eu trabalho das 8 às 6. E todo mundo do grupo é dessa forma. Ninguém tá aí, né, de outra maneira com tempo para isso. Então, de alguma forma desgasta, porque assim, tu vai correr atrás de situações que tu não tem conhecimento, que é de documentação, e poxa, e parece que quando o cidadão de bem quer ter um envolvimento para tentar mudar alguma coisa, tudo vem contra. Para quê? Desista, desista. Parece que fica isso te martelando na tua cabeça. Isso não é para vocês. Isso é para gente que já trabalha com isso, que gosta disso, que ganha por causa disso. Daí aí que eu acho que a gente reverte a mente e diz assim: não, a gente não vai desistir não. E isso fica o recado para todos cidadão de bem que quer mudança, que a gente não pode desistir, gente. Principalmente quando a gente vê muita coisa errada, a gente trabalha no dia a dia, a gente vê as coisas e desanima, né? Vê muita coisa que acontece da gestão anterior, de todas as gestões que passaram aí dentro desses 20 anos aí. Então, a gente não pode desistir, principalmente quando a gente só pensa no bem comum do nosso município. Tudo bem, são 7 horas e 49 minutos, nós estamos aí com 17 minutos dessa live, é isso? Me corrija aí se estiver errado. Henrique, mas pelo que você está falando, o grupo, isso serviu ainda de fortalecimento? Foi uma pedra no tropeço, uma pedra que vocês deram um tropeço no caminho, mas isso serviu de fortalecimento, de experiência? Como é que tu pode avaliar isso aí? Já que você disse, houve um desgaste, mas o partido está firme. O partido está firme porque a gente sempre diz, a gente deixa um pouquinho essa questão de partido, sigla e cor de lado. A gente tem que mudar um pouquinho a cultura dentro da nossa cidade. E sim unir pessoas. Então, a partir do momento que a gente une pessoas, desde quando a gente estava com o PSL e passou para o PSC, manteve o mesmo pessoal, a mesma ideia e, pelo contrário, até fortaleceu mais ainda as diretrizes do grupo. Muito bem. Nós vamos depois, um pouquinho, alguns minutos na frente, tocar em alguns assuntos relativamente à administração pública. Agora nós estamos conhecendo um pouquinho da história do Henrique e como é que ele chegou até aqui, a história do grupo e tal. E depois nós vamos fazer uma dinâmica aqui com o Henrique sobre conhecimentos de administração pública. Henrique, o seu nome parece ter tido aí boa aceitação dentro do PSC, pelo que a gente tem visto. E na política de Jaguaruna, ela é uma novidade, sem nenhum desgaste. No entanto, no seu grupo também tem outros nomes, né? Você é um pré-candidato ainda. E outros nomes, como o vereador Laerte, o ex-vereador Milton Goulart. O fato de você ser o mais novo do grupo, ter menos história política, você está começando agora. E mesmo assim ser um dos nomes mais cotados para assumir a condução de candidato a prefeito. Você não se preocupa disso provocar uma ciumeira e dar um desgaste no grupo? Como é que você pode avaliar isso, como líder nesse momento? Jorge, eu acho que é até pelo contrário. Na verdade, fortalece mais ainda a ideia de ter 3 pessoas que estão tomando essa frente. Sabe? Porque hoje nós temos o Milton Goulart, que o Milton já foi vereador 2 vezes, que votou até contra
para as próprias contas do partido dele, e por incrível que pareça, era até um amigo dele, o prefeito, né? Então isso prova que o trabalho que ele fez foi de excelência, mais o somatório que a gente sabe que ele fez de redução de custos dentro da Câmara, corte de diversos privilégios que tinha. Então, assim, quando se trata de Milton Goulart, a gente sabe o respeito que tem dentro da política na nossa cidade. Não é à toa que todos os políticos, demais políticos, não gostam dele. Por quê? Algum motivo deve ter, né? Segundo nome é o Laerte Serra. Então a gente sabe que o Laerte hoje é o nome, como diz, é o pupilo do Milton, né? E segue a mesma linha e não foi diferente enquanto esteve de presidente da Câmara. É um cara que deu até retorno de custo, como foi também com o Milton na época dele. E serve de exemplos e é um baita representante do Sul, porque a gente sabe que o Sul há muitos anos está abandonado. E até vem algumas pessoas, mas agora vocês estão pensando no Sul. Não, pelo contrário, gente. O Sul, na nossa campanha, ele é um foco de pensamento nosso que tem que ser trabalhado a fio. Não é só jogar aqui em campanha, não. Então, o Laerte é esse cara que representa lá, que fez um trabalho, a gente sabe que fez até do bolso dele ele fez. Então, o nosso segundo representante e eu sou o terceiro, que deu um nome que nunca tive na política. Estudei nessa área, então posso não ter o conhecimento lá dentro prático, mas a gente sabe que tendo o pensamento teórico e o prático que eu tenho dentro da empresa privada, não vou ter nenhuma dificuldade. Tudo bem. E você é bastante jovem, é o mais jovem do partido, né? E um prefeito recebe aí pressão de todos os lados. Você sabe que é fornecedor, é imprensa também cobrando promessa, nós vamos cobrar bem disso aí, né? Vereadores, cabos eleitorais, então, querendo cargo. Então, essa aí é muito comum. Você realmente se sente preparado para uma missão como essa, Henrique, para você se lançar mês que vem, né? Mês de setembro, se lançar candidato a prefeito? Você se sente preparado para enfrentar esse desafio? Ô Jorge, eu sinto preparado, sabe? Porque hoje não envolve só o Henrique, envolve muita gente, como eu te falei, envolve muitos estudantes e recém-formados aí em todas as áreas, tá? Área contábil, de engenharia, arquitetura, cara, todas as áreas e assim, se a gente, como eu já te falei, Deus queira a gente vença uma eleição, a gente sabe que a gente vai trabalhar, vai descentralizar o trabalho. Então, a partir do momento que tu faz isso, tu bota pessoas idôneas e técnicas em cada área, tu vai ter dificuldade sempre vai ter, mas vai ter uma certa facilidade de desenvolver o trabalho. Então, a partir do momento que tu prega um trabalho correto e certo dentro das comunidades, em conjunto com ela, tem que deixar bem frisado isso, as coisas vão funcionar naturalmente. Ainda mais com transparência, que a gente prega, que é uma bandeira nossa, com transparência e o trabalho em conjunto com a comunidade. Hoje não é o Henrique que vai dizer o que tem que fazer ali no bairro do Incruz ou lá no Torneiro, tu entendeu? É a própria comunidade que vai me falar quais são as prioridades de cada bairro. Dentro disso, a gente vai trabalhar com a equipe técnica e criar um cronograma dentro do seu tempo e resolver cada problema que tem. Hoje não tem como eu prometer algo que eu não vá cumprir. Eu tenho que prometer algo que esteja dentro do custo e a gente saiba que às vezes pode levar 1 ano ou 2 anos, mas a comunidade vai estar ciente que até final de 2022 vai estar ciente que vai estar em término a sua obra, o seu desenvolvimento, ou projeto, ou programa dentro da sua comunidade. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto com todas as comunidades, levantar as prioridades e eu já estou contando já o que a gente vai, um pouco do nosso projeto, então eu tento evitar isso, mas esse é o caminho, a gente sabe que... Esse é o caminho do poder público. Descentraliza, que daí tu consegue trabalhar em conjunto com todos eles, desde o morador até o prefeito. Falta essa transparência hoje, Henrique? Falta essa transparência. Hoje tem respostas que levam 2, 3 meses para ter para o cidadão. A resposta tem que ser bem trabalhada e se não der para fazer semanal, que faça mensal. Tem que mostrar onde está sendo gasto. A pessoa tem que estar sabendo quanto é que está sendo pago o leite na licitação, quanto é que está sendo pago
qualquer insumo, desde que de 1 centavo a 1 milhão. Tem que saber. E tem que ter autocrítica também do cidadão para quê? Para lá e falar, poxa, por que tu estás gastando tanto nisso? Ela vai estar colaborando e dizendo, aquele lugar está vendendo num preço mais em conta. Poxa, então assim, quem não deve não teme. Então a gente tem que deixar isso bem aberto a todos. Como é que você avalia o trabalho, você falando em transparência, o trabalho do Observatório Social? Qual a importância dessa entidade dentro do município? O Observatório Social é assim, eu acho engraçado, a cidade que se trabalhasse corretamente dentro da licitação não deveria ter observatório social, né? Então, o observatório ela está aí para quê? Para monitorar a compra da prefeitura. Eu acho de excelência o serviço que eles fazem, porque hoje eles são o salvador da pátria, tu pode ter certeza. Então, a gente sabe que caso a gente assumir uma prefeitura e com o observatório social, serviria até de auditoria para a gente, para estar colaborando e contribuindo. Muito bem, 7h58. Eu queria aqui agradecer muito um presente aqui, com muito carinho, foi feito para nós aqui, ó. Olha que coisa mais delicada. Não poderia deixar de agradecer aqui hoje. E esse presente foi dado aqui pelo a empresa Laçarote Criativa, aí da nossa amiga Marina Frécia e o Cleven Rodrigues. Eles trabalham com esse material aqui, ó, personalizado. E quando você precisar de um trabalho assim bem delicadinho, personalizado, procure aí a Marina e o Cleven, que eles fazem esse trabalho aqui muito bem feito, com muito carinho. Obrigado aí, Cleven e Marina, pelo presente aí, ó. Muito bacana, muito bom gosto. Beleza, vou indicar a vocês, beleza? Sucesso aí no trabalho de vocês. Henrique, te perguntar uma coisa. Como é que você avalia hoje? Eu gosto de fazer perguntas difíceis, tá? Como é que você avalia hoje o governo Bolsonaro e o Carlos Moisés, o governo que vocês trabalharam nas eleições? Então, Jorge, eu tento sempre evitar um pouco de falar sobre a relação Bolsonaro e Moisés, porque eu acho assim, cada um tem que... Porque a gente sabe que hoje já o Brasil, querendo ou não, está dividido, né? Por causa de ideologia, então, de direita e de esquerda. Então, tudo que é extremo, eu sempre digo, se extrema direita, extrema esquerda, acaba politizando muito, acaba sendo ruim até para o país, tá? Então, eu acho assim, eu prefiro não opinar muito nessa questão e só torço pelo seguinte, que o país cresça. Então deixa o Bolsonaro trabalhar, deixa ele fazer o trabalho dele. Agora, quanto ao Moisés, eu tenho uma autocrítica, porque ele, querendo ou não, a gente sabe que ele se elegeu devido ao apoio do A onda Bolsonaro, né? Bolsonaro. A onda Bolsonaro. E eu acho que, como a gente está fazendo esse trabalho, ele poderia fazer esse trabalho também dentro do Estado, que era, a partir do momento que ele ganhou, ele poderia colocar os melhores na secretaria, em todas as secretarias, e não fazer o que ele fez, que ele colocou muitas pessoas lá do MDB. A gente sabe disso. Então, independente de partido, gente, eu quero que todo mundo que esteja assistindo aí, podia ser de qualquer partido, mas que não deixe isso aí de lado, gente. Coloca os melhores, os mais capacitados, técnico em cada secretaria, que a gente teria um estado bem diferente e a gente saberia que estaria bem na frente. Então, hoje Santa Catarina, eu posso dizer que é o melhor estado do Brasil. A gente tem a serra, tem um baita litoral, então tem o oeste para desenvolver, que a gente sabe que é mais abandonado lá para o oeste. E deixa muito a desejar, a gente sabe disso. Essa é a crítica que eu tenho do governo do estado. Mas como é que está o acesso de vocês hoje? Porque pensando em assumir, às vezes, um projeto próprio, como vocês estão pensando em assumir em Jaguaruna, eu pergunto como é que está o acesso de vocês com lideranças políticas em nível estadual e nível federal. E aqui os mais próximos de você, principalmente, né, o Felipe Estevam, que foi os candidatos que vocês trabalharam, e o Daniel Freitas. Olha, hoje a gente tem um contato não tão próximo, porque a gente sabe que eles estão na correria do dia a dia, mas eu posso te afirmar o seguinte, Jorge. Hoje, independente, a gente tem muitos deputados bons no nosso estado e eles sempre estão procurando diversos projetos para estar introduzindo dentro do nosso município. Então, assim, a partir do momento que tu tem
uma consciência de fazer um projeto que atenda grande maioria e não atenda a minoria, porque geralmente o pessoal dentro do município faz isso, né? Faz um projeto que atende poucas pessoas e aquele que quer fazer para uma maioria que atenderia mais crianças, mais jovens, mais pessoas. Não, não, deixa aquele projeto de lado porque ele é do outro partido, ou porque... Então, assim, a gente vê essa questão e os deputados, eles sempre estão aguardando, tá? Tu pode ter certeza. Então, a partir do momento que tu tem um projeto dentro da cidade, funcionando, e que leve isso para, junto com as comunidades, levantando as prioridades que tem, levando para o governo do estado e federal, tu tem uma facilidade, tá? Tem uma facilidade porque daí tu tá levando algo que sabe que é idôneo. A gente sabe que tem muito projeto aí que é superfaturado, que é projeto que não tem... é, eu não queria nem comentar, mas é que a gente vê que tem diversas coisas que às vezes atende poucas pessoas que não passa o projeto adiante. Então, por que não faz uma coisa correta, não faz alguma coisa certa, que atende bastante jovem, a juventude, a educação, a saúde, e consegue trazer com um valor correto de orçamento e traria muito mais coisas, tá? Hoje não tem por causa de falta de vontade do gestor, não só atual, como anteriores também. Se você fosse citar hoje, digamos, o maior gargalo de desenvolvimento do município de Jaguaruna, o que que você poderia citar? Olha, vai arrebentar esse gargalo aí que tu estás falando, tá? É. Isso aí é que é a primeira coisa que eu pensei. Olha, assim, se eu falar um só, Jorge, eu vou estar São sendo... vários? São vários, eu vou estar sendo... Como é que eu vou falar? Eu vou estar desprezando o outro. Então, assim, ó, hoje é a agricultura, é o turismo, é a infraestrutura. Então, a saúde deixa muito a desejar, tá? Então, a gente sabe que inúmeros exames aí na fila, inúmeros cirurgias na fila. Então, olha, é muita coisa no gargalo. Era mais fácil eu te dizer poucas coisas que estão bem, mas muitas coisas estão nesse gargalo. Na sua opinião, já que você falou que tem poucas coisas que estão bem, o que que poderia citar que houve avanço em Jaguaruna nos últimos anos? A gente sabe que teve avanços no manter, né, a questão de... A gente sabe que na questão de educação, a gente sabe que manteve um bom trabalho. A gente sabe que deixou a desejar em muitas coisas que ainda o pessoal exige muito, que é na creche, nas coisas. Então, assim, algumas áreas que estão menos pior, podemos dizer, essa é a palavra certa. Agora, demais, eu esqueci até esporte, muita coisa que a gente sabe que está no gargalo. Nós temos uma dinâmica que nós costumamos fazer com todos os candidatos pré-candidatos, melhor dizendo, tá? Que aparecem aqui. A gente utiliza às vezes pouco as sugestões dos internautas, até porque neste momento nós não estamos conversando aqui com candidatos, nós estamos conversando com pré-candidatos. Eles não podem estar falando de planos de governo, mas a gente pode conversar com eles sobre conhecimentos, alguns conhecimentos da cidade. E eu queria te fazer uma dinâmica aqui, ó. Nós temos aqui, são tudo assuntos, olha, é uma lista, hein? Quase 50. E são tudo assuntos que um prefeito vai se deparar no seu dia a dia. E eu queria que tu chutasse o número, vamos chutar aqui 26 itens, chutasse o número de 1 a 26 para a gente escolher o tema aqui que a gente queria perguntar para você. Você escolhe o número, eu digo o tema e você fala alguma coisa sobre aquilo ali. Entendeu? Você pode falar 1 minuto, 2, quanto mais curta for a resposta, mais tema a gente pode discutir. Então, chuta o número aí de 1 a 26. O número? 20. 20. Vamos ver o que é que nós temos aqui no número 20. Projetos. Quando a gente fala de projetos, os municípios às vezes têm dificuldades de estar lembrando, como você acabou de citar aí, a questão de projetos bem feitos. Qual o segredo de a gente desenvolver projetos para buscar mais recursos, recursos em nível estadual, federal? O que é que você pode falar sobre a importância de bons projetos? Ô Jorge, como eu falei, a importância dos bons projetos é o seguinte: primeiro atender a maioria e não minoria. O que tu faria um projeto para atender
20 crianças ou faria um projeto para atender 500 crianças? Então, tu faria um projeto para atender jovens com uma vulnerabilidade familiar, eh, de baixa renda, alguma coisa, ou tu faria para um projeto para atender uma área que às vezes não teria nem tanta necessidade. Assim, então essa é a questão que tem que colocar na balança. A partir do momento que tu bota isso na balança em conjunto com a comunidade, a própria comunidade até vai dizer: aqui nós precisamos que seja feito isso, Henrique. Isso é mais bacana, isso é mais é o que seria mais viável para uma comunidade ao todo. Tu consegue levar esse projeto adiante. Então, assim, a gente sabe que todas as áreas têm, desde cultural a familiar até de infraestrutura. Todos os projetos têm que fazer o levantamento, ver quais os pontos principais dentro da cidade. A gente sabe que tem diversas prioridades. Tu sabe disso, tu é um morador aqui de Jaguaruna e tu sabe que tem muita coisa que a gente tem a fazer. Então, é levantar tudo isso e vir colocando decrescentemente ali quais que são os principais e trabalhar isso em cima. Tu trabalhando isso em cima, tu consegue criar um cronograma e até ter uma resposta já de imediato para a comunidade de quando pode atender. Quando pode atender isso 100% e, claro, diversos projetos que a gente sabe que pode manter. Eu vou dar um exemplo aqui. Um projeto que eu fui bem crítico, muitas pessoas eu até divulguei isso no Facebook e depois me criticaram, mas agora eu vou até, naquela época do projeto Zico 10, inclusive até Educação, Esporte e o atual prefeito fizeram aquele trabalho todo com esse projeto. Eu acharia, em vez de pagar esse valor que está pagando lá para o Zico no Rio de Janeiro, esse valor que está sendo pago, por que não a gente fazer um trabalho técnico com profissionais aqui da nossa região e fazer, em vez de o dinheiro ir para lá, esse dinheiro não ficar aqui e desenvolver um trabalho com mais crianças, com mais comunidades. Daria para trazer até o transporte para cá e trazer a criançada de toda a comunidade para fazer o treinamento aqui nesse bairro, ou aqui no centro de Jaguaruna, ou no Campo Bom, ou no Camacho, e fazer um trabalho mais enxuto e que atenderia mais pessoas. Então eu até critiquei, cara, independente de time ou não, eu não acho que a gente não tem que idolatrar ninguém, a gente tem que olhar com bons olhos o nosso povo, a nossa população aqui de dentro. Não dar retorno para o pessoal que está lá fora, e sim dar retorno para quem está aqui dentro. Muito bem. Opinião de um pré-candidato. Minha opinião. Opinião do pré-candidato. Vamos discutir outro tema antes de a gente passar aqui para a sua live final aqui. Chuta mais outro número, de 1 a 26. Não, número 2. 2. Vamos ver aqui o que é que nós temos no número 2. Essa é a nossa dinâmica aqui. 2. Pegou, hein? Transporte escolar. O que você pode falar sobre transporte escolar do município? O transporte público é o seguinte, Jorge. A gente hoje sabe que é terceirizado e a gente... Eu não poderia falar o projeto aqui, né? A gente tá a gente, na verdade, tem que analisar todo o custo. Se tu gasta X e se tu compra da metade desse valor, o porquê tu não comprar e não terceirizar e sim colocar ônibus próprio da prefeitura? Claro que se tu assumir uma prefeitura, tu não vai trocar 100% a frota de imediato, né? Mas sim fazer um trabalho e que até dentro da prefeitura, de alguma maneira, tu vai estar até empregando mais pessoas para a prefeitura. Então, eu acho que é uma coisa que tem que avaliar, tem que saber se o atendimento terceirizado também tá de maneira correta, e sendo que a gente sabe que o transporte público tem que ter uma pontualidade de horário, tem que ter, todo mundo tem compromisso, o aluno tem o seu compromisso, então isso tem que ser bem analisado e pode ter certeza que, caso vencermos a eleição, vai ser bem avaliada essa questão. Muito bem. Nós estamos caminhando para a reta final desta live. Lembrando que nós estamos conversando com pré-candidatos. O pessoal aqui que me auxilia aqui já está pegando meu pé, que a gente já está caminhando para o final da live. E
gostaríamos de informar aos amigos internautas que essas entrevistas presenciais que a gente está fazendo, a gente toma todo o cuidado de acordo com as recomendações das equipes de saúde. O distanciamento, o uso de máscara, a disponibilidade também de álcool em gel. E aqui no estúdio tem todo um protocolo de entrada e saída do nosso convidado, para evitarmos assim os possíveis contágios e disseminação da Covid-19, a qual nós também temos que fazer a nossa parte e pedir para que você também faça a sua parte. Henrique, todo final aqui dessa live, nós deixamos um tempo, se você está assistindo alguns pré-candidatos, nós deixamos um tempo para você conversar com o público. E fizemos isso com todos os convidados e fizemos para você agora também, para que você possa conversar aí 3 minutos, 2 minutos, você define. Aí com o público, fica à vontade. A live agora é sua. Ô Jorge, eu acho que eu já falei, acho que até falei demais. Para fazer os agradecimentos também. Pode fazer, fica à vontade. A live agora é sua. Eu queria primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, por estar envolvido nesse projeto. Queria agradecer também a minha família e os meus amigos e todo o grupo do PSC que está fazendo esse trabalho. Agradecer também a você pelo convite e eu acho que todos que estão assistindo e que sentem essa indignação nossa inicial do nosso projeto, das nossas ideias, podem estar entendendo o porquê que eu estou aqui hoje sendo entrevistado, né? Então, esse é um dos motivos. Então, assim, gestão pública não é brincadeira, não é lugar para estar enriquecendo pessoas, não é lugar para estar deixando a cidade abandonada, não é lugar para desmerecer nenhuma pessoa e sim só pensar no crescimento da cidade e do lugar que a gente vive. A gente ama o lugar que a gente mora, então a gente tem que brigar como a gente briga pela nossa família e pela nossa casa onde a gente vive. Então, Jaguaruna não é diferente para o nosso grupo. Então, a gente sabe que dessa vida a gente não leva nada. E eu sempre falo muito para os meus amigos, o cara que rouba para mim 1 centavo e 1 milhão, ele é ladrão a mesma coisa. Então, as pessoas que não me conhecem, não julguem. Não julguem porque as pessoas que me conhecem sabem bem o trabalho que a gente está querendo realizar. Se não me conhece, tenta saber melhor do nosso projeto, que eu tenho certeza que se tem a mesma indignação nossa, vai estar se enquadrando e aderindo à ideia. Então eu acho que o demais é isso aí, a gente é bem claro no que a gente fala, não tem nada a esconder. Nós somos um partido leve, como vai entrar sem coligação? Às vezes fica até um questionamento, tem gente que vem me perguntar, mas vocês vão no final, vocês vão pegar e vão negociar. Gente, isso aí não existe. Então a gente já disse que a chance é 0 disso. Então não coloque um problema na frente, sendo que a solução está aparecendo aí para todos. E é só isso que eu tinha para dizer. Muito bem, agradecemos Henrique, pré-candidato do PSC, e agradecemos você, amigo internauta, que é a nossa maior razão de estarmos aqui discutindo essas ideias, buscando essa discussão para o bem da cidade. Nós agradecemos, convidamos para a próxima live, nesta próxima quarta-feira, e o pré-candidato é Alexandre Martins, do Progressista. E na próxima quinta-feira, a entrevista é com Aguinaldo Serafim, pré-candidato do MDB. Eu espero por vocês. Até lá. Tchau, tchau.